Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Mateus. Quantos creem que Jesus pode mudar tudo? Amém? Diga para quem está do seu lado, Jesus pode mudar tudo. Amém? Eu quero falar um pouco sobre isso, dentro do tema Vencendo a Depressão. Nós vamos falar sobre quantas vezes nós somos carrascos de si mesmo. Quantas vezes nós nos estamos autodestruindo emocionalmente, espiritualmente, e aí estamos nos atrapalhando. Vitória, põe aquela foto do Vencendo a Depressão, por favor. Eu quero que você possa pensar nessa foto antes de pensar nesse texto. Nós muitas vezes somos carrasco de si mesmo e muitas vezes estamos assim, como essa foto. Muitas vezes emocionalmente, muita gente está diante desse quadro. Muitas vezes espinhos, pressões, situações estão sendo cravadas nas suas costas e você não tem conseguido reagir por causa de sentimentos. E isso atrapalha, e isso muitas vezes causa a depressão, isso muitas vezes causa tantos problemas e muitas vezes causa, o que eu vou falar hoje, problemas de até suicídio. 50% dos suicídios, segundo uma escola de psicologia, é causado segundo a depressão. 50% dos suicídios é por causa de depressão. E isso é muito complicado e nós vamos tratar alguns temas que é muito importante, mas antes nós temos que pensar onde nós estamos ligados. Nós estamos ligados em Cristo ou ligados em alguém? Pense nisso. Você está ligado na rocha que é Jesus, na videira que é Cristo, ou você está ligado em alguém? Hoje meu pai usou uma expressão muito legal de manhã na palavra, eu estava ouvindo ele pregar hoje de manhã lá na igreja em São Caetano, muito interessante. Ele estava dizendo quantas vezes a gente está ligado em alguém e por causa que esse alguém cai, a gente cai. E eu estava pensando, é verdade, porque muitas vezes a gente apoia a nossa fé em alguém. E aí eu faço uma pergunta para você: você está ligado na vida espiritual em Cristo ou em alguém? Você vem na igreja por causa de Cristo ou por causa de alguém? Você é um cristão por causa de Cristo ou por causa de alguém? É muito sério isso, porque se esse alguém muitas vezes nos frustra, e aí? Onde está a nossa fé? É muito claro isso. E muitas vezes outro ponto de vista que eu penso é a história da melancia. Sabe, você muitas vezes gosta de melancia, eu também gosto, principalmente esses dias que estava muito calor, né, irmão Manuel? Uma melancia geladinha é uma benção, né? Mas sabe, irmão, a melancia geladinha ela é uma benção, não é, Martinha? Mas agora eu vou dizer para você, essa melancia, ela é grande, ela é pesada. Começa a carregá-la de manhã e fica fazendo tudo o que você tem que fazer com ela até a noite. Aquilo que era o doce vai ficar amargo, porque aquilo que poderia ser uma bênção para a tua vida vai virar um peso. Então muitas vezes a depressão é porque nós estamos entrando em batalha que não é nossa. O segredo é cortar a melancia e comer, mas muitas vezes a gente quer pegar a melancia e carregá-la o dia inteiro, e carrega o dia inteiro e faz tudo, e aí entra peso. Então tem coisa na vida da gente que pode ser prazer, mas muitas vezes se torna peso. Por quê? Porque nós muitas vezes não sabemos lidar com alguns pontos que nós vamos tratar na Bíblia hoje, e a Bíblia nos ensina a não ser carrasco de si mesmo. E aí ao ponto de nós carregarmos melancia e carregarmos um peso, e muitas vezes a Bíblia está falando para nós, não faça isso, não faça isso, faça aquilo, e a gente não está fazendo. Então que a gente possa aprender com o Senhor hoje muitas coisas em nome de Jesus, amém? Em Mateus capítulo 18, versículo 23, eu vou ler toda a história, depois vamos tirar conclusões. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o servo daquele senhor, movido de íntima compaixão, olha a alma aqui entrando no meio, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha o segredo. Saindo, porém, aquele servo, encontrou dos seus conservos para que lhe deviam 100 dinheiros. É como se houvesse uma relação de 10.000 para 100. Vamos pensar, eu devia 10.000, mas o outro me devia 100. A relação mais ou menos em dinheiro, para a gente ter uma comparação, é mais ou menos isso. Então, versículo 29, o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo pagarei. Isso é muito interessante. Ele, porém, não quis, antes foi colocar na prisão
até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passou. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei todos aqueles, vou parafrasear, aqueles 100.000, porque me suplicaste? E não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, quando eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém? Quantos querem dizer amém? O homem foi perdoado 10.000, não perdoou 100. Então todo o problema de ser carrasco está na falta de perdão. A falta de perdão nos deixa desequilibrado, porque o perdão é a cura, o perdão é a chave para a restauração. Se há perdão, há cura. Se não há perdão, não tem cura. E se não há perdão, a doença da depressão vai ficando mais crônica, mais intensa, e aí já entra em ofensa, já entra em problemas conjugais, aí já entra em problemas onde nós vamos tratar aqui alguns pontos hoje, e isso vai trazendo a cada dia mais transtornos. Ao ponto de, cada dia na noite eu estou trazendo uma pesquisa, mas a pesquisa de hoje é 50% dos suicídios são causados por causa da depressão. E isso é muito complicado, isso é muito crônico e vai destruindo famílias. E hoje, se você vai estudar, você vai ver que a depressão é o mal do século. Sabe, muitos já tiveram, muitos têm, muitos infelizmente terão, mas por causa da falta de perdão. A falta de perdão é algo que vai trazendo doenças. Doenças na alma, doenças no corpo. E eu digo falta de perdão, não está dizendo aqui somente a questão a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que perdoar Deus, que tem muita gente que traz culpa de Deus por causa de uma situação. Isso está amarrando a tua vida, pense isso essa noite. Mas que esse último texto diz assim: assim fará o Senhor se você não perdoar o teu irmão. Sabe, precisa haver perdão. A Bíblia é algo muito claro, diz lá. Não é se o teu irmão tem algo contra ti, você tem algo contra o teu irmão, mas se o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, reconcilia com o teu irmão e depois traz a tua oferta. A falta de perdão, ela não é vista aos olhos de Deus como boa coisa, não. Tanto que a oferta daquele que não libera perdão, é como a Bíblia diz no livro de Oséias: vocês estão entregando oferta, mas estão colocando num saquetel furado. Por que muita gente diz: pastor, mas eu estou semeando, pastor, mas eu estou amando, pastor, mas eu estou investindo em missões, mas eu não prospero? Faz uma reflexão na tua vida. Por isso que eu disse no começo: não pensa na vida de quem não veio, pensa na tua, e eu penso na minha. Quantas vezes a falta de perdão nos tem levado para o Egito, nos feito voltar para trás, retroceder espiritualmente? Isso já gera destruição. Isso vai gerando problemas, vai gerando contenda, vai gerando maldições sobre a nossa vida. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. A falta de perdão, ela acaba com a gente. E ela acaba com a gente, acaba com a nossa geração, e ela vai destruindo. Por isso nesta noite, libera perdão. Porque quando você libera perdão, você liberta o prisioneiro. E depois que você libera, sabe o que você percebe? Que o prisioneiro era você, que você entra na cura, e Deus te cura e te restaura. Então grave isso esta noite: tudo começa no perdão. Se nós não queremos ser carrasco de si mesmo, nós temos que liberar perdão, porque o pior daqueles que são amaldiçoados por causa do perdão é eu mesmo quando não libero, é você mesmo quando não libera. Cada um de nós temos alguém para liberar perdão. Sabe, nós aprendemos com Jesus no Sermão do Monte que temos que liberar perdão 70 vezes 7 por dia. Ou seja, todos nós somos frustrados. Todos nós temos pessoas que nos frustram, nos decepcionam diariamente. Claro que existem algumas decepções que são fatais para algumas coisas, como por exemplo a traição. Mas eu digo para você que mesmo assim tem que haver perdão. Tem que haver perdão. Ah, pastor, mas se eu não liberar perdão, como vai ficar? Vai fazer mal para você mesmo. E aí vai acontecer que você vai ficar carrasco de si mesmo. Você vai começar a morrer espiritualmente. Você vai começar a morrer emocionalmente. Você começa a viver sem sentido. Viver uma vida vazia. Viver uma vida sem expectativa. Por isso que, irmãos, não importa o problema. Nós não podemos ser como essa parábola que diz, né? Credores incompassivos. Sabe, se nós somos libertos de um perdão,
porque nós devíamos 100, porque nós devemos 10 mil, por que nós não vamos liberar, né, Barranco, alguém que devia só 100 para nós? Sabe, quando você libera perdão, Deus honra a tua vida, Deus trata o teu coração, você consegue fluir na intimidade do Senhor e você consegue ser ministrado. Quando você libera perdão, as coisas sobrenaturais acontecem. Quantos crentes, amém? Cuidado com isso. Quero convidar você a abrir o livro de Salmos 32, versículo 3 e 4. Pode colocar a Vitória a partir do 1, por favor. Salmos 32. Outro ponto para nós pensarmos a respeito, dentro desse tema perdão, desse tema vencendo esse problema de ser carrasco de si mesmo. Quando você achar, diz amém. Amém? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Leia o versículo 3, por favor, toda a igreja. Grave isso. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão. Olha o problema da falta de perdão. O humor tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti em tempo de poder achar. Diga assim comigo, eu tenho que orar enquanto há tempo. Final do versículo 6. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Versículo 7. Tu me preservarás da angústia e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Quantos crentes, amém? Segundo problema, dentro desse tema, pecados não confessados. Confessai os vossos pecados para que haja cura. Confessai os vossos pecados e sarareis, diz a palavra. Sem confissão não há perdão de pecados. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar de toda injustiça. 1 João 9. Isso é claro. Se pecado não for confessado, não pode haver perdão. Sabe, irmão, hoje tem muita gente que fala, me perdoa de qualquer coisa. Me perdoa por tudo. Me perdoa, tá? Se eu te fiz alguma coisa. Não, perdão tem que ser algo confessado. Porque aquele que está pedindo perdão, eu digo para mim e para você, tem que mostrar fruto de arrependimento. E o primeiro fruto é desmascarar. E a pessoa quando pede perdão, ela não tem que dizer perdão, olha, qualquer coisa, alguma coisa aí, não, é perdão porque eu falei mal de você, perdão porque eu te julguei, perdão porque eu te maltratei, perdão porque eu te ofendi. Pecados confessados, a falta de confissão gera doença espiritual e vai gerar doença emocional. E aí o que vai acabar acontecendo? Transtornos, porque não houve confissão. Sabe, confissão é chegar e, como diz aí a expressão, lavar a roupa suja. Porque tem muita gente que vai usando a expressão, minha mãe explicava muito bem essa expressão, deixa para lá. Sabe o que quer dizer deixa para lá? Guarda o problema. Por quê? Deixar para lá? Lá onde? Lá quando? Quando a gente vai encontrar de novo esse problema? Prensa, você vai guardando tudo no teu guarda-roupa da alma. Um dia, você vai abrir o guarda-roupa, vai cair um monte de problema em você. Por quê? Porque não houve perdão. Porque quando você perdoa e acerta as contas, sabe o que acontece? Fica no 0 a 0. Eu não te devo nada, você não me deve nada, emocionalmente a gente está no 0 a 0. Está no 0 a 0, maravilha, estamos bem. Por quê? Porque houve confissão. Porque quando não há confissão, fica aquele negócio, deixa para lá, e aí começa a entrar vários problemas que eu vou dizer agora. Então o pecado tem que ser confessado. O pecado que está em nossa vida. Pastor, mas alguém tem que confessar o pecado que fez contra mim. Deixa, Deus vai trabalhar. Mas você confessa os teus pecados. A cura começa de nós. O perdão, quando começa em nós, o reino de Deus vem e a glória do Senhor é estabelecida. Por quê? Porque se há confissão, a probabilidade de cura e de restauração é muito grande. Por quê? Porque aquela pessoa que ouvir eu e você confessar o pecado vai dizer, de fato, há fruto de arrependimento. De fato, pode haver restauração. Então, irmãos, eu digo sempre quando eu vou atender casais que cada um tem o seu lado. E tem 3 histórias. A história da mulher, a história do marido e a verdade. Por quê? Porque a mulher ela conta uma história
vai puxar para o lado dela. O marido vai contar a história, né, Beto? Vai puxar para o lado dele, mas vai ter uma verdade. Irmão, se os dois estiverem cobertos de razão, Deus não pode trabalhar. Porque Deus teria totalmente razão de não enviar o seu filho por mim e por você, porque ele sabia que nós seríamos pecadores. Mas ele abriu mão da razão e com o seu pleno amor derramou Jesus por mim e por você. Se um casamento tem que ser restaurado, ele tem que ser restaurado quando a pessoa cede e diz: eu não tenho razão nenhuma, eu pequei, eu confesso que eu pequei, e a esposa vai dizer a mesma coisa, e aí vai haver cura, porque Deus pode entrar. Mas se os dois estão com a razão e com a foice armada, Deus não pode trabalhar. Por que Deus não pode trabalhar? Porque nem Deus vai entrar no meio. Por quê? Porque não há o quê? Não há o ceder, não há tratamento. Então, o pecado tem que ser confessado para que haja cura. Isso é bíblico. Então, quando a gente não confessa pecado, é outro problema também, que nos faz ser carrasco de si mesmo. Amém? Abra comigo o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 24. Provérbios, um pouquinho à frente, 17, 24. Quando você achar, diz amém. O alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do insensato estão nas extremidades da terra. Quero fazer um link, uma ponte com Lucas. Vamos para Lucas 14, de 28 a 30. Você não precisa abrir. A Vitória coloca aqui para nós. Lucas 14, de 28 a 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não as podendo acabar, todos os que vierem comecem a zombar dele. Zombar, olha a alma aí. Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Terceiro problema: primeiro, falta de perdão. Segundo, falta de confissão. Terceiro, alvos inatingíveis. Tem gente que coloca na vida alvos inatingíveis. Olha, eu quero ter um casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Existem casais que constroem um relacionamento sadio. Perfeição é só lá no céu com Cristo. Onde tem pessoas tem problema, e eu e o meu cônjuge, você e o teu cônjuge vão ter diferenças. Fomos criados diferente, então somos diferentes. Deus nos fez diferente. Igual, pensar 100% igual, nunca isso vai acontecer. Então nós temos que colocar alvos atingíveis, isso é importante. Mas tem muita gente que coloca alvos inatingíveis. Eu quero um casamento, maravilha. E aí aquela mulher, aquela irmã da igreja, imagina aquele príncipe maravilhoso, e no final o príncipe vira sapo, né? Porque toda aquela expectativa vai por água abaixo. Sabe, eu li uma frase hoje muito interessante, nem sei onde foi, acho que foi no Instagram, que diz assim: encalhada não é quem está solteiro, encalhado é quem casou errado. Porque quem casou errado, a vida não anda. Então, o solteiro é melhor ainda, porque antes só do que mal acompanhado. O mal acompanhado está encalhado, aí está ruim o negócio. Então você solteiro, não fica com má notícia não. Talvez Deus está poupando você de uma zica, de um problema. Deus está te segurando aí, Deus está te escondendo, amém? Glória a Deus. Mas vai chegar a hora que Deus vai colocar aquela bênção, aquele varão, aquela varoa do teu lado. Sabe, cuida, lembra do Salmo 32:7, Deus me cerca com canções de livramento. Muitas vezes Deus está tirando aquele varão do teu caminho, irmã. Deus está tirando aquela varoa do teu caminho. Para quê? Para que haja cura, haja restauração. Isso é muito importante. Alvos têm que ser atingíveis. Essa coisa de alvo inatingível. O camarada não tem dinheiro para comprar janta, está vendendo almoço para comprar janta. E ele põe um projeto no começo do ano, em janeiro. Olha, até dezembro eu vou ficar milionário. Irmão, e aí, chega em dezembro, você vai entrar em depressão. Já pode escrever, projeto para dezembro, entrar em depressão. Porque, irmão, você não tem 10 reais, você vai ficar milionário em um ano, irmão. E tem que ser prudente. A sabedoria acompanha o cristão. Quantos crentes, amém? O cristão, ele tem que ter passos de fé, não é de loucura. Eu acordei, peraí, agora eu vou lá na conta, porque peraí, agora minha dívida está paga. Mas não foi Deus que fez, foi você. Deus vai suprir a necessidade, coisa supérflua não. Então, alvos atingíveis. Coloque alvos na tua vida, calcule, mas entre em batalha que você deve entrar. Não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo isso, e aí você não consegue cumprir.
eu vejo hoje nos pais. Os pais hoje tinham filho, antigamente os filhos só estudavam, né? Hoje a filha tem balé, a filha tem inglês, a filha tem isso, tem aquilo, o filho tem futebol, o filho tem isso, o filho tem aquilo. E aí acaba acontecendo o quê? Que o filho faz de tudo, né? Ele estuda, ele faz futebol, ele faz inglês, ele faz espanhol, mas ele não tem tempo de buscar o Senhor. E aí na hora da adolescência, o que acontece? Ele é um bom jogador, ele é campeão em algumas áreas, mas na principal área, que é espiritual, que é base, ele é um derrotado. E tem muita gente que é assim, é campeão em muitas coisas, mas derrotado no principal, que é no espiritual. Por quê? Porque o pai dá atenção, ele paga inglês, ele paga espanhol, ele paga intercâmbio, ele financia o filho, ele põe o filho, ele vai atrás do filho, mas esquece que o primeiro lugar tem que ser de Deus. E dentro de alvos inatingíveis, nós como pais temos que calcular o tipo de educação que nós estamos dando para o filho. Tem que ter uma boa educação, claro, acadêmica, tem que ter um idioma. Hoje, se o teu filho não fala um idioma, é complicado. Se o teu filho não tem uma faculdade, é complicado, você sabe disso. O mercado de trabalho está aí, a crise está aí, a coisa está complicada. Mas nós também temos que pensar como pais. Eu vou pensar na educação espiritual do meu filho. Eu vou pensar em educar meu filho, em ouvir o que a igreja está falando, em dedicar a educação do meu filho. Senão, isso vai complicar. Muitos pais entram em depressão, por quê? Porque depois que o filho entra numa zona de conflito, numa adolescência, pensa, poxa, eu investi a vida inteira, 12 anos nesse menino, 14 anos nessa menina, para quando chega na adolescência me dar esse trabalho. E aí o pai cai o mundo em cima dele, né? A mãe, né, gastou a vida inteira por causa daquele filho. Então, pai e mãe, gaste com teu filho, invista no teu filho. Não é desculpa gasto, é um investimento. Mas entenda uma coisa, o principal é o espiritual. Se o teu filho não tiver o temor do Senhor, aí já era. Ele pode ter inglês, ele pode ter espanhol, ele pode ter intercâmbio, ele pode ter dinheiro, ele pode ter o iPhone 9. Ele não vai prosperar, porque ele não tem o conceito, a ideia de prosperidade, a ideia do Senhor. Sabe, você precisa colocar no teu filho a palavra inculcarás, não é o que a Bíblia diz? Deixar gravado na mente dele a palavra, as coisas de Deus, investir, assim como você se esforça em pegar o horário de pico, e na frente da escola, lá tem 20 mães, né, com carro, e tem aquelas mães lá que parece que só faz aquilo, e você tem um monte de coisa para fazer, emperra o trânsito, você não tem paciência de buscar o teu filho na escola? Invista, traga o teu filho para a igreja, traga o teu filho na escola, traz o teu filho, investe no teu filho. Eu vejo que muitas vezes o pai está lá, está vendo que o filho está na pegada, está a fim de ir para a igreja, e o pai, não sei se eu vou hoje. Um dia, isso vai ficar complicado. Espero que não, mas se você não vigiar, um dia você vai se arrepender. Olha, podia ter levado o menino para a igreja, aquele dia podia ter levado. Então, coloque alvos atingíveis. Você tem 24 horas só no dia, você não tem 32, você não tem 36 horas, você tem 24. Dentro de 24 horas para ter qualidade, o que eu preciso fazer? Então nós temos que pensar nisso em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Diz amém. Eclesiastes capítulo 9, mais uma lição para nós aqui. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas. Vamos ler de novo, todos juntos? Tudo quanto tiver a mão para fazer, leia comigo, faze conforme as tuas forças, plural. Então tem forças espirituais, forças emocionais e força física. Porque no Seol, para onde vais, não há obra nem projeto. Seol está dizendo sepultura. Sepultura todo mundo vai, né? O crente, o não crente, vai todo mundo para lá. Onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Qual que é o ponto que eu aprendo? Dê o teu melhor. Se esforce. Se dedique. Se apaixone. Se entregue por uma causa. Ame a tua alma. Não deixe a tua alma ficar vulnerável aos dardos inflamáveis do maligno. Não deixe os teus sentimentos colocados diante de situações de risco. Sabe o que eu estava notando esses dias aqui? Muito interessante. Cuidado para você não tolerar algo além do limite. Porque é muito sério isso. Porque a Bíblia diz, faze conforme as tuas forças. Tem gente que já está fazendo além da força. Sabe o que entra? Ativismo. O ativismo causa depressão. Por quê? Porque você entra numa zona de ativismo, uma hora você vai parar do ativismo. E aí?
E aí você não está acostumado mais a desfrutar da tua vida. Você está desfrutando só do trabalho. Você está desfrutando só daquela situação. E aí? Entrou o ativismo, complica tudo. A gente vê muitas vezes casais, né? Casais que educam seus filhos. E aí eles casaram, tiveram um filho e educaram um filho. E aí foi aquela correria, né? Filho na escola, filho na adolescência, filho na infância, filho na adolescência, filho na juventude. Pagou o casamento, organizou o casamento, casou o filho. Aí depois casou outro filho. Aí depois casou outro filho. Vamos supor que aquele casal tem 3 filhos. Aí depois aquele casal fica só os 2. Aí entra em depressão. Quantos casais não se separam depois da velhice? Tem um índice muito grande disso. Sabe por quê? Porque eles agora não sabem mais viver um com o outro. Por quê? Porque durante 20, 30 anos só se deram aos filhos. Na hora que os filhos casou, o filho vai viver a vida dele. Isso é a vida, não é? Não é normal isso? Ele vai viver a vida dele, ele vai trabalhar, vai ter a esposa dele, vai ter o marido dela. A vida vai seguir. Daí o pai e a mãe começam a entrar em conflito. Por quê? Porque agora eles não sabem mais viver um para o outro. Eles não sabem mais se dedicar. E eles começam a entrar numa depressão. Então é muito interessante essa questão de tolerar além do limite. Porque muitas vezes, irmão, a gente está engolindo sapo e vai fazer mal, viu? Você vai engolir, uma hora o teu estômago não vai aguentar. Então tem coisas que nós temos que entregar para Deus. E tem coisas que nós temos que sentar com as pessoas e acertar. Acerta as contas. Sabe, não estou dizendo para você jogar na cara, brigar. Tudo tem a hora, tem o tempo de se conversar. Mas o diálogo é o oxigênio de um relacionamento. A comunicação fortalece um relacionamento. Se não há diálogo, não há cura. E aí há problemas espirituais. Então muitas vezes eu vejo que as pessoas estão fazendo além da força. Irmãos, nós não somos Deus. Tem muita gente, como eu disse, que está carregando, né, a melancia a vida toda. Já não tem mais aguentado. Tem trabalhado além do limite. Isso é uma porta para a tristeza, para a angústia. Tem muitas vezes se dedicado demais a uma pessoa, dedicado demais a um filho, dedicado demais, cuidado. Tudo que é demais estraga. O equilíbrio é fundamental para a nossa vida. Posso ouvir um amém? O equilíbrio gera crescimento, o equilíbrio vai fazer com que a gente tenha uma vida sadia, abençoada. Então tolerar tem limite. O que você vê que passa do limite, já antes de chegar no limite, já entrega para Deus, já revê tua vida, revê tua agenda, revê tuas prioridades. Se você é casado, senta com a tua esposa, com o teu marido, acerta a conta. Porque chegou no limite, o que vai acontecer? Na hora que chega no limite, pastor, foi por causa disso. Não foi não, irmão. Sabe o que é? Aquela situação, esse disso que você fala, é só uma gota. Porque tem várias gotas e vai enchendo a bacia. A última gota transbordou. E aí, o meu casamento não deu certo. Pastor, eu estou com N problemas emocionais. Claro, porque você não tratou, você tolerou além do limite. Sabe, eu vou deixando para lá, eu não vou buscar conselho, eu não vou buscar ministração, eu não vou buscar ajuda. E aí vai trazendo, né? Vai arquivando, vai armazenando, vai somatizando coisas na alma. E aquilo vai entrando. Uma hora, irmão, você vai encher a bexiga. Se você não parar de encher e amarrar, a bexiga vai estourar. E é o que acontece com muita alma, é o que acontece com muito espírito, acontece com muita gente que tem problemas e não sabem sentar para resolver. A gente tem tempo para tudo. Se a gente tivesse mais tempo para resolver problema, a gente não teria tanto problema. Mas a gente vai guardando, né? Deixa para amanhã. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então tudo tem que ter um limite. Espera aí, eu não vou tolerar além do limite, eu vou tolerar. Eu vou ser paciente, a Bíblia fala sobre isso. Eu tenho minhas forças, mas espera aí, tem coisas que passam do nosso limite. Isso não é bom, isso é complicado, isso faz mal para a tua família. Amém? Amém? Diga para quem está do seu lado, tolere aonde tiver que tolerar. E como tiver que tolerar. O que passa disso não faz isso não. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque é Jesus que toma a dor das pessoas, não é a gente. A gente não é Jesus, a gente não é Deus. A gente tem que ser sacerdote. Sabe o que é sacerdote? Aquele que conduz e mostra o caminho. Não é aquele que faz pela pessoa. Se você começar a ter misericórdia de todo mundo, você vai pegar todo morador de rua e vai pôr na tua casa? Vai dar para você viver lá? Vai ser um problema, não vai? Então, tudo tem um limite e tem uma forma. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos ler mais um texto? Vamos para lá. Vamos para Efésios 4, 27. Mais uma lição. Leia comigo. Nem deis lugar ao diabo. É outro problema.
muito grave, que faz com que as pessoas sejam um carrasco de si mesmo. Sabe como eu trato esse problema? É envolvimento com as trevas. E aí a gente teria que pregar uma mensagem sobre isso, mas para sintetizar, leitura de livros que não são cristãos. São cristãos, irmão, para de ler livro espírita, ditado de não sei quem. Enche a tua alma com coisa boa. Você está se envolvendo com as trevas. Cuidado com aquilo que você se envolve. Cuidado com tudo que você faz. Cuidado com guerra que você entra. Cuidado com o nível de batalha espiritual que você está entrando. Cuidado com situações que você está tomando sobre si. Você não é Deus, não pode tomar os problemas dos outros sobre si. Envolvimento com as trevas é muito sério. As pessoas muitas vezes estão sendo um carrasco de si mesmo porque estão se envolvendo com as trevas. Eu vou lá, eu vou fazer aquela terapia para liberar a mente. Você não sabe, irmão, quantos demônios tem naquela terapia. Quantos espíritos de manipulação não tem ali. Eu vou lá porque aquela pessoa ela tem uma solução. Irmão, quem tem a solução para a tua vida é Cristo. Não se apoia em homem, porque eu já falei que se o homem cair, você cai também. Você está apoiado nele? Então, cuidado com essas coisas, cuidado com esses envolvimentos, cuidado com essas terapias. Pastor, tem terapia que é boa? Claro, terapia que analisa você, que cuida da tua alma, mas essas terapias malignas, cuidado, tenha discernimento espiritual, peça para o Senhor, peça para a igreja te orientar, o que eu devo fazer ou não. Tem muito crente aí que entra e vai fazer acupuntura, e não sabe que aquela agulha está consagrada a demônios. E aí, irmão, você está fazendo acupuntura, aquela agulha, muitas vezes está consagrada, está colocando dentro de você uma coisa que foi colocada diante de demônios. Pastor, mas a Bíblia fala que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, eu não vou ser atingido. Mas espera aí, se está tendo um tiroteio na rua de baixo, eu vou ficar na rua de cima, né? Agora eu vou lá para a rua de baixo. Não, Deus vai me livrar, eu vou lá para ver. Eu vou lá ver o que vai acontecer. Eu vou lá na briga da torcida, né, Beto? Está lá brigando a torcida do Vasco e do Joinville, os dois que vai cair para a segunda divisão, está lá quebrando o pau. Não, eu vou lá assistir o jogo do Vasco, sabe que vai cair, vai lá torcer para o Vasco, na última rodada, Marçal, no dia que vai fechar o caixão. Aí vai lá assistir o jogo do Vasco e depois fala, atingiram uma pedra no meu filho. Onde ele foi? Foi no jogo do rebaixado, vai fechar o caixão. Diz que lá no estádio de São Caetano, lá lotaram para ver o São Caetano. Daí eu falei, é tragédia anunciada. O São Caetano vai subir para a Série C. Um dia, irmãos. Agora não tem time para isso, irmão. Se juntar os mais gordinhos aqui, eu, Barranco, Otílio, nós damos um pau no São Caetano, irmão. Imagina, é fato. Aí o irmão vai lá, paga, ainda bem que o ingresso foi R$5 só, né? Vai lá, tem gente que vai lá e paga para fazer alguma coisa. Então, gente, está tendo um tiroteio, sai fora. Eu sei que aquilo pode ter algo maligno, eu vou sair fora, eu não vou me envolver. É o envolvimento com as trevas. Sabe, irmão, sabe qual que é o segredo? Você conduzir, você ensinar as pessoas, olha, Jesus está aqui, o caminho está aqui, a igreja tem esse endereço. Agora você vai pegar e vai tomar o problema dos outros sobre você? Você já tem o teu. Sabe que você está se envolvendo com as trevas. Você está tomando o jugo dos outros sobre você. E quando você toma o jugo dos outros, você se aliança com o outro. Sabe o que é aliança? O que eu tenho é teu, o que você tem é meu. Você tem bênção, você vai dar para ela bênção. E o que ela tem? Por isso que a Bíblia diz, não se põe em jugo desigual. Isso é muito sério. Eu vejo muita gente perguntar, pastor, eu posso namorar com um não crente? Namorar você pode, você tem até o dia do casamento para converter ele. Porque depois que você casar, você vai entrar numa aliança de sangue. E aí, você vai entrar em aliança de sangue com alguém que não é crente? E aí, o teu pai é Deus, e o pai dele, de quem que é? Então, a partir do momento que você entra na aliança de sangue com alguém que não é crente, quem que é teu sogro? É o diabo. E aí, você está entrando numa aliança de sangue, numa guerra desnecessária? Pastor, mas eu aceitei Jesus, já era casado. Aí é outros 500. Deus, ele perdoa o tempo da ignorância, mas você que sabe, vai pecar, cuidado com o envolvimento com as trevas, cuidado com aquilo que você faz, com aliança. Eu vou fazer uma sociedade ali. Parceria, irmão. Sociedade não, sociedade tem contrato. Sociedade é casamento. Faz uma parceria. Parceria da mesma forma que se une e se separa, não tem problema. Agora você vai fazer uma sociedade. Aí você é crente, você vai lá e glorifica a Deus. E traz a oferta no altar. Teu sócio vai lá e dá as ofertas para demônio. Vai lá na sessão espírita. E aí? Deus não divide a glória dele com ninguém. Você acha que o teu negócio vai dar certo? Claro que não. Já é uma tragédia anunciada. Então cuidado com o envolvimento com as trevas. Porque depois a pessoa faz uma sociedade, Márcia,
E aí se ferra, né? Porque fez sociedade com o ímpio. E aí o que acaba acontecendo? Entra numa depressão. Não deu certo o meu negócio. Já era claro que não ia dar certo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você está aí, irmão? Amém ou não amém? Amém? Cuidado, hein? Aquela empresa já vai no contador amanhã, já bate o martelo, já fecha, porque você não tem que ter negócio com o ímpio. Você é um cristão. Amém ou não amém? Outro ponto, dentro de envolvimento com as trevas, autorrejeição. Eu estava até anotando aqui, pessoas que se comparam com os outros. Para de se comparar, você é bonita, minha irmã. Você é melhor de Deus. Pastor, mas eu não sou Gisele Bündchen. Ainda bem. Pastor, mas eu não sou modelo. Eu também não sou, irmão. Eu sou modelo de tanquinho, cheio de roupa. Aqui, ó. Irmão, não se compara com outras pessoas. Aí o que acontece? Envolve com as trevas, entra na autorrejeição, complexo de inferioridade. Começa a se culpar, começa a se anular. Sabe quando você se anula? Você não é você. É a mesma coisa de você pegar e rasgar a tua identidade. E aí o teu nome, que é Vilma, eu começava a te chamar de Neuza. Aí você vai dizer, pastor, mas meu nome é Vilma. Eu falo, não, irmã é Neuza. Aí você vai falar, quer ver, pastor, eu vou pegar a minha identidade. E se a irmã não tem uma identidade para provar quem é você? Eu posso te chamar de Neuza. Você não tem nada que comprove que você é a Vilma. Então tem muita gente, irmãos, fica tranquilo, não é você, é aquele que não vieram. Fica tranquilo que acaba entrando numa batalha de autorrejeição. E aí começa a entrar numa depressão, autorrejeição. Por quê? Porque você vê lá na novela, aquele cara bonitão. Daí você vai ver você sem camisa, aquele barrigão. Você vai ver a tua vida. Irmãos, com o passar do tempo tudo cai. Menos o dólar. Mas a barriga da gente não cai? Muitas vezes você casa com um camarada, né, doutor Hélio? Aqueles tempos áureos, né? Bonitão, o tempo passa. Não, olha o Marcão aí, ó. Olha o cabelo dele grisalho, tá uma beleza. Mas ele já teve alguns cabelos igual do Barranco, assim, ó, bonitinho. O Barranco já cortou careca para evitar a aparência do mal, né? Para se livrar dos problemas. Então, irmãos, o que acaba acontecendo com muito crente? Muito crente acaba se autorrejeitando. Você é a melhor de Deus, meu irmão. Você é bonita. Você é uma princesa aos olhos do Senhor, meu irmão. Você é o melhor de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Você foi escolhido por Deus. Ame-se a si mesmo. Olhe para dentro de você e valorize você. Pastor, mas eu sou baixinha. Irmã, que bênção. Olha que glória a Deus, aleluia. Pastor, mas eu sou muito alta. Que bênção. Olha que glória a Deus, aleluia. Pastor, mas eu tenho tendência a engordar. Glorifica a Deus. Eu sou magrinha demais. Glorifica a Deus. Pastor, eu estou ficando careca. Eu também. Glorifica a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Agora, se eu ficar comparando com as outras, olha, o outro irmão tem o carro. Meu carro é o carro ungido, onde ele vai derrama óleo. O carro do irmão é um carro zero. Não, eu vou olhar para mim. A minha realidade é o carro ungido. Um dia eu não vou ter o carro ungido, eu vou ter o carro zero. Por quê? Porque eu olhei para dentro de mim. Agora, se eu ficar olhando para o outro, não vai dar certo, não é verdade? Se eu ficar olhando para o que o outro veste, para o que o outro faz, irmão, olha para dentro de você, olha para a tua realidade. Pastor, eu estou num conflito, porque minha profissão não está legal. Valoriza a tua profissão, você se formou, dê o teu melhor. Não fica olhando para o que o outro dá dinheiro. Pastor, mas jogador de futebol ganha muito dinheiro. Não, mas você não é jogador de futebol. Para jogar bola você é um perna de pau igual eu. Você não nasceu para isso. Para que você nasceu? Dê o teu melhor. Deus vai te honrar e vai fazer você prosperar quando você colocar o teu coração. Se há autorrejeição, nunca vai prosperar. Por quê? Porque sempre a mulher do outro é mais bonita que a tua, sempre o marido da outra é mais bonito que a tua, sempre o outro é melhor que você. Você tem que valorizar o teu passe, irmãos. Senão você vai entrar em depressão. Senão você vai ficar doente. Senão isso vai fazer mal para você e vai gerar autorrejeição. Amém ou não amém? Quem está vivo diz amém. Quem está feliz diz amém. Salmo 131, penúltimo ponto. Senhor, o meu coração não é soberbo. Já tem que ser uma verdade isso na nossa vida. Reconhecendo os nossos pecados, já falei sobre isso. Nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Olha o versículo 2, vamos ler até o 3. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe? Qual criança desmamada está minha alma para contigo? Último versículo, 3. Espera as Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe qual que é o problema de muita gente? E nós temos que pensar nisso. Tem muita gente que valoriza
o que não tem. Isso aí é uma porta para a depressão. Valoriza o que não tem. Senhor, ele fala algo no versículo 1, volte lá por favor, Vitória, que interessante. 131:1. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu não vou valorizar o que eu não tenho, eu vou valorizar o que eu tenho. Eu vou valorizar a esposa que eu tenho, eu vou valorizar o filho que eu tenho, eu vou valorizar o marido que eu tenho, eu vou valorizar o emprego que eu tenho, eu vou valorizar a igreja que eu congrego, eu vou valorizar os líderes da igreja, eu vou valorizar aquilo que eu estou vivendo, o país que eu estou vivendo, o lugar onde eu estou. Se você começa a valorizar o que você não tem, aí você começa a ficar depressivo. Porque, o cara lá ganha 20 mil, eu ganho só 2 mil. Valorize o teu salário. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Olha, mas aquele irmão, pastor, ele fez algo e deu certo. Eu fiz algo e deu errado. Calma, o teu tempo vai chegar. Busque outra estratégia. Deus vai te honrar, não desanima. Valorizar o que você tem. E aí Deus vai te honrar, porque você foi fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Agora valoriza o que não tem. Começa a olhar para o salário do outro. Claro, gente, sempre na vida vai ter alguém mais rico que a gente. Sempre na vida vai ter alguém mais magro ou mais gordo que a gente. Sempre vai ter alguém na rua que vai ter um carro mais novo que a gente. Sabe, tem gente que compra o carro zero e fala, comprei o carro zero, último tipo, até domingo. Porque domingo na revista 4 Rodas vão lançar um carro novo, com a frente nova, daí teu carro vai desvalorizar. Não é verdade, Marcelo? Não é assim? Põe um farol de milha, a tua versão não tinha. Daí na hora de você vender, o cara vai pagar 3 mil a menos porque não tem farol de milha. E o top tem farol de milha. O teu não é o top. Então, irmão, olha, eu também tenho que olhar a nossa vida e valorizar o que a gente tem. Fica com esse negócio de valorizar o que é dos outros, valorizar o que a gente não tem. Isso não faz bem, isso atrapalha também a nossa comunhão com Deus. A busca desesperada pela aprovação dos outros. Eu vou me vestir. Dizem que as mulheres não se vestem para ela, né? Se vestem para as outras. Se veste para as outras. O que ela vai dizer? Por quê, irmão? Porque mulher é assim, olha. É algo de Deus, a mulher na nossa vida. Mas a mulher, irmão, se ela chegar aqui na igreja e ela vê uma irmã com o mesmo sapato, com a mesma bolsa, com a mesma blusa que ela não consegue prestar culto. Ela fala, meu Deus do céu, viu? Demorei 10 anos para achar esse sapato, andei em 3 shopping e vem uma irmã ter um sapato igual ao meu. Esse culto é estranho. Meu Deus, a mulher começa a ficar num conflito. Por quê? Porque ela vem na igreja e tem uma irmã com o mesmo sapato que o dela. Imagina, irmã, a igreja aqui todo mundo se vê, isso que é bom, né? Glória a Deus por isso. Aí vem uma irmã com a mesma blusinha que a turma. E aí você vai ficar nervosa, irmão, porque você vai falar, poxa vida, eu vim na igreja estrear minha blusinha e a irmã veio e copiou minha blusinha. Eu vou esperar essa irmã na saída. Eu vou conversar com essa irmã. Eu vou contar para o pastor, doutora, porque essa irmã devia ter vindo no culto quinta-feira com a blusinha. Ela veio bem no domingo que eu vim com a blusinha. E aí, irmão, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a pessoa quer a aprovação dos outros. Olha, eu quero a aprovação dos outros. Irmão, aprove-se a si mesmo. Busca a aprovação de Deus. Não fica querendo olhar para você e colocar um complexo de inferioridade. Não, você é o melhor de Deus. Aprove a tua vida e Deus vai ser glorificado. Independente do que falarem de você, sempre todo mundo vai ter alguém que vai ser crítico da gente. Jesus não teve, gente? Eu estou em depressão. Por quê? Porque falaram mal de mim. Irmão, então você vai morrer. É isso que eu tenho para te dizer. Vão falar mal de você sempre. Se você vendeu o sapato social, vão falar mal. Você devia ter vendido o sapato lá, sapatênis. Você vendeu o sapatênis, vão falar mal. Você devia ter vendido mais tênis. Tudo que você for fazer, se você for correr, corrida de bastão, vão dizer que você devia correr outro tipo de corrida. Se você for fazer natação, vão dizer que você devia ser atleta, fazer atletismo. Então sempre vai ter alguém que vai criticar o que a gente faz, não é verdade? Você que é mamãe já 2 vezes. Toma uma atitude com a filha. A outra irmã vai dizer, mas eu fazia isso com o meu. Peraí, você tem que fazer com o teu. Eu vou educar o meu. Deixa eu ter minha experiência, dá licença. Você quer ter mais um filho? Faça mais um filho. Mas agora deixa eu cuidar do meu. Porque tem muita gente que quer a vida dos outros. Não, tem a tua vida e Deus vai ser glorificado. Amém? Cuidado com esse negócio de valorizar o que não tem. E para terminar, como lidar com perdas e derrotas? Amém, irmãos? Como lidar com perdas e derrotas? Isso é algo muito sério.
Porque tem gente que só sabe ponto positivo, ponto positivo. E na vida? Na vida tem aflição, na vida tem problema. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de... pastor, como eu vou lidar com isso? Filipenses 4, 11 até o 13. Deu tchutchu? Então vamos abrir aqui, irmãos. Deu tchutchu. O computador começou a se comparar com o outro, começou a ter problema. Acho que ele já começou a pensar, eu não sou 1,7, eu sou 1,3. Então, irmão, aí você já começa a se enroscar. O computador deve ter passado por esse problema agora, na hora que a pregação foi falar, ele começou a se comparar, Anderson, com o MacBook, que ele não é MacBook. Seja você, filho, em nome de Jesus, você é esse fusquinha aí, dê valor a você. O dia que você for um MacBook, amém, você não é, fica quieto na tua, amém? Glória a Deus, aleluia. Filipenses 4, ele respondeu? Olha, ele ligou de novo, ó. Oh, glória, a cura entrou, ele liberou perdão, agora Deus está começando a trabalhar com ele. Filipenses 4, 11 até 13. Não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já falei sobre isso. Sei estar abatido e ser ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. É isso que eu estou dizendo para você. Esteja instruído. Que a vida ela tem vitória, mas tem derrota. Tem ganhos e tem perdas. Isso faz parte da nossa vida. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como ter necessidade. Versículo 13, que é muito interessante. Tudo posso naquele que me fortalece. Saiba lidar com perdas e derrotas. Saiba entender que eu disse semana passada que Deus fez o dia da prosperidade e fez o dia da adversidade. Saiba entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Saiba compreender que existe o dia bom e existe o dia mau. Saiba discernir, irmãos, os dias das perdas e derrotas fazem parte da nossa vida, não é verdade? O dia que acontece alguma coisa, eu vou orar, eu vou buscar uma direção de Deus, eu não vou me culpar, eu não vou me anular, eu não vou deixar que o complexo de inferioridade entre na minha alma, senão isso vai fazer mal para mim. Então, saber lidar com perdas e derrotas é um ponto muito importante. Nós temos que saber reconhecer quem nós somos, nós temos que saber lidar com isso. Eu até anotei aqui, para ganhar amanhã, eu tenho que aprender a perder hoje. Se eu não sei perder hoje, eu não posso ganhar amanhã. Porque tem gente que só pensa em vitória. Glória a Deus, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então há vitória preparada, mas existem também batalhas espirituais. E Paulo foi um homem equilibrado espiritualmente, ele diz, eu sei ter tudo. Eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, mas uma das coisas que a gente lê, muito interessante, Marcão, irmãos, em tudo estou instruído. Sabe o que quer dizer instrução? Conhecimento. E esse propósito da gente estar estudando sobre depressão é para a gente estar instruído, para instruir outros, mas primeiramente para olhar para dentro da nossa alma e conhecer situações e a gente está instruído. Por quê? Porque perdas e derrotas, nós temos que saber lidar com elas, não é verdade? Todo mundo aqui um dia não vai enterrar um parente? A gente nunca está preparado para, mas não faz parte da história da vida da gente? A gente muitas vezes passa por perdas e derrotas, porque muitas vezes acontece um problema, muitas vezes somos roubados, furtados, infelizmente, e a gente sabe que o Senhor protege, livra de todo mal, mas nós temos que saber lidar com situações, saber lidar com isso, saber lidar com traumas, saber lidar com desilusões. Isso é necessário, e isso acontece, sabe quando? Quando a gente tem uma vida espiritual abençoada e equilibrada. Eu quero terminar essa mensagem dizendo isso. Como está a tua vida espiritual? Tua vida espiritual é a base para tudo isso que eu disse essa noite. Tua vida espiritual, tua vida com Deus é a base para que haja cura. Semana que vem eu vou pregar sobre o tema, o toque curador de Jesus. Como Jesus olha todas essas feridas e trata. É isso que nós vamos falar semana que vem. Mas é muito importante nós, nesta noite, pensar. Como está a minha vida espiritual? Como está a minha vida com Deus? Porque se eu estiver bem com Deus, Barranco, se eu estiver bem com Deus, irmãos, eu vou conseguir lidar com tudo isso. Eu não vou ter auto-rejeição, vou saber lidar com as perdas, não vou valorizar o que eu não tenho, vou começar a valorizar o que eu tenho, vou começar a ser fiel, vou começar a perdoar,
vou ter coração quebrantado para confessar pecado. Isso vai fortalecer minha vida. Isso vai fortalecer, meu irmão, a tua vida, minha irmã. Trate a tua vida espiritual. Pense essa noite, como está a tua vida com o Senhor? Como está a tua vida espiritual? Sabe, peça para o Senhor fazer um terremoto na tua vida agora. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Você já ouviu uma palavra, ouviu orientações da parte de Deus? Deus tem falado muito comigo nesse estudo que eu tenho feito sobre comportamento humano, sobre aconselhamento familiar, sobre como vencer a depressão. E muitas vezes nós estamos diante de situações que são situações que a gente não sabe lidar com elas, mas quando olhamos para o Senhor trata a nossa vida e o Senhor nos ajuda, porque em vez de ser carrasco de si mesmo, nós vamos deixar Deus no controle. Deixa Deus estar no controle, deixa Deus dominar a tua alma, deixa Deus dominar o teu corpo. Em nome de Jesus,